Nesse Pode Isso, nós vamos continuar o anterior, em que a gente estava analisando a foto de um quadro com 12 problemas. Aí, no anterior, eu analisei só aquela parte da chave seca geral daquele quadro. Eu quero agora continuar olhando 11 assuntos que sobraram nessa foto, e entre eles, por exemplo, o quadro com ferrugem. Onde é que está tratado na NBR 5410? Vamos ver? Bom, antes de chegar na ferrugem, vamos ver aqui. Dando uma olhada nas seções dos cabos dos circuitos terminais aqui, né? Sobretudo esses que saem da chave seca. Lembrando, não pode essa chave seca aí, a gente já viu no Pode Isso anterior. Essas seções todas de cabos aqui que a gente está vendo, tanto da alimentação dos disjuntores dos circuitos terminais, como alguns da saída em função da corrente nominal dos disjuntores, isso não atende àquela regra da 5410 de proteção contra a sobrecarga, por exemplo, IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Então aqui precisaria ser dada uma bela recalculada nesses condutores, todos que estão aqui dentro desse quadro. Então olha, não pode isso aqui não, hein? Vamos olhar outra coisa aqui. Cores, identificação por cores nesse quadro. Bom, aparentemente, olhando com bastante atenção essa foto, esse quadro aqui, a alimentação dele é fase-fase. Não tem neutro alimentando esse quadro. Tudo bem, não é obrigatório ter um quadro, nenhuma alimentação ter neutro. Aqui, aparentemente, é fase-fase. Aí o que a gente olha, o pessoal usou aqui os cabos alimentadores na cor verde. Vendo aqui, ó, chegando nele aqui, alimentador na cor verde. Bom, a cor verde, usar todos os cabos de uma instalação da mesma cor, só que identificando cada um deles, fase, neutro, proteção, por etiquetas, por anilhas, fitilhos, etc. Isso pode. A norma não obriga que os condutores sejam identificados por cores. Ela diz assim: no caso de identificação por cores, então segue-se uma regra. Mas eu posso não identificar por cores. Eu posso sim ter todos os cabos da minha instalação na cor verde, mas só se todos forem na cor verde e eu passar a identificar por anilha, etiqueta, o que for, presilha, cada um, esse é fase, esse é neutro, esse é proteção, esse é PEN. Aí eu vou identificando, escrevendo, né? Agora, não é o caso aqui, tá vendo? Nesse caso, houve uma mistura de cores, tem cabo de tudo quanto é cor. Então, quando eu misturo cores, eu agora assumi que eu estaria fazendo a identificação dos meus circuitos, dos meus condutores, por cores. Então, se é por cores, eu preciso seguir a regra de cores. Então, lembrando que, conforme 6153 da NBR 5410, a cor verde é exclusiva para condutor de proteção, o vulgo fio terra. Então, na situação desse quadro, onde cores de cabos estão misturadas, não pode isso, não pode usar a cor verde como qualquer que seja o condutor que não seja condutor de proteção, chamado fio terra. Então, não pode isso. Vamos olhar os circuitinhos terminais. A mesma coisa, tá vendo aqui que tem alguns circuitinhos terminais na cor azul claro? Ainda conforme 6153, não havendo neutro na instalação, o azul pode ser utilizado como condutor de fase. Só que aqui, mais uma vez,
como as cores. Se ele tivesse usado aqui tudo azul, beleza. Como ele misturou cores, aqui o azul vai confundir. Então, deveria ser usada outra cor que não azul. Eu quero só pôr uma ressalva aqui de que a norma permite o uso do azul claro em cabos multipolares quando não houver neutro. Não é o caso aqui, não tem nenhum cabo multipolar aqui, ok? Então não pode isso aqui, já que misturou as cores. É a mesma coisa que eu expliquei anteriormente para o verde. Então não podia ter usado esse azul aqui que confunde com neutro, embora não tenha neutro nesse quadro. Bom, outra coisa que a gente observa claramente aqui, esse quadro ele não tem barra de terra, né, que oficialmente o nome dela seria barramento de equipotencialização local ou suplementar. Não tem aqui. Você pode observar, tá ligado um fio verde aqui, que espera-se que seja um condutor de proteção vindo de algum lugar, já que está tudo misturado a cor aqui. Então tem um fio verde que foi ligado à carcaça metálica do quadro, para fazer a equipotencialização do quadro. Mas não há uma barra, um barramento de equipotencialização local, que poderia ser inclusive esse ponto aqui, onde foi ligado na carcaça. Mas você pode ver que daqui não sai nenhum condutor de proteção para a instalação, ou seja, não existem condutores de proteção, fio terra, nem condutor de equipotencialização suplementar para os elementos metálicos estranhos à instalação. Então não pode isso, está faltando, entre aspas, sempre fio terra nessa instalação, não tem fio terra indo para os circuitos. Só foi feito o aterramento da carcaça do quadro e ponto, não se fez mais nada. Isso é legal, muito bom ter sido feito, só que do quadro não sai nenhum condutor de proteção, por exemplo, para a instalação, que é o que é obrigatório em 5.1.2.2.2.3.6. E no caso, os condutores de equipotencialização suplementares que sairiam desse quadro é o 6422. Então, essa situação não pode isso não. Outra coisa que a gente observa nesse quadro, está vendo algum DR aí? Está vendo algum DPS nesse quadro? Não, não tem. Então aqui vale uma explicação importante. Os DRs, em geral, e os de alta sensibilidade em particular, menores ou iguais a 30 mA, são obrigatórios pela 5410 desde a edição de 97 e estão atualmente na edição em vigor no item 5122. Então a primeira coisa aqui, se esse quadro aqui foi feito antes de 97, a norma recomendava, mas não era obrigação. Se ele é depois de 97, então não pode isso. Tinha que ter DR aqui, pelo menos os de alta sensibilidade para atender aquele grupo de circuitos que a norma exige. O DPS é uma história parecida, só que é mais recente. O DPS se tornou praticamente obrigatório em todos os casos, praticamente obrigatório. Tem situações que não, e depende da posição do quadro. Se esse é o quadro geral, não é, enfim. Mas a partir de 2004. Então, assim, o DPS é mais difícil dizer que mesmo após 2004, eventualmente poderia não ter DPS dentro desse quadro, porque a norma obriga um DPS geral da instalação posicionado junto ao BEP ou afastado um pouquinho dele. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, mesmo esse quadro sendo depois de 2004, pode ser que sim, pode ser que não, ele precisar de DPS. Então esse eu não vou dizer nem que não pode, nem que devia, o DPS eu coloco sob suspeita. Mas o DR, se esse quadro é depois de 2004, ele está não conforme.
Outra coisa aqui, olhando a análise, aparentemente não está indicando que esse quadro aí, que ele tinha porta e tampa. Da forma como foi mandada a foto e da forma como a gente está vendo essa montagem, esse quadro está aberto simples assim. Então, se ele estava aberto simples assim, isso contraria o 5.1.1.1 da 5410, que trata sobre proteção básica contra contatos diretos, que prevê a existência de barreiras ou invólucros, sendo no caso aí as barreiras a porta e a tampa de um quadro, né? Então, se não foi tirada a porta e tampa para tirar a foto, então não pode isso que nós estamos vendo. E óbvio, né? Não precisa nem estar na norma, é muito perigoso você ter um quadro aberto assim numa instalação, exceto se for uma área muito de acesso só a pessoas qualificadas, que não parece ser o caso de um quadrinho desse. Vamos falar da ferrugem agora. A ferrugem está prevista na 5410. Está vendo aqui, ó, na parede interna aqui do quadro, aqui nas laterais, aqui, tudo cheio de ferrugem, mesmo na moldura aqui, ó, ferrugem, ferrugem. Fora a bagunça, então, esse quadro, a fiação aí dentro, tá tudo mal colocado, né? Muito mal instalado, mas deixando isso de lado, que teria que ter um pouco mais de capricho nisso, né? Esse quadro, ele tem corrosão, ele tem ferrugem, que é corrosão. A norma é muito clara em 8.3.2.1 no item de manutenção, onde ela fala da estrutura dos quadros e painéis e tem que ser observado o seu estado geral da estrutura. Quanto à fixação, tipo, não pode ter nada, o próprio quadro, nem as coisas dentro dele soltas, né? A integridade mecânica não está aí todo arrebentado, a parte de pintura tem que estar em ordem e corrosão. A norma fala especificamente que não pode ter, tem que ser observado corrosão, fechaduras, dobradiças. Então não pode isso, esse quadro está maltratado, tem que ser resolvido esse problema de corrosão, é uma não conformidade. Aqui um item que eu queria chamar a atenção. Você está vendo aí que tem os disjuntores, né? O pessoal chama de disjuntor preto, ou disjuntor americano, ou disjuntor NEMA, enfim, instalados aí. Essa é uma pergunta muito recorrente. Pode isso, professor, instalar disjuntor americano, NEMA, preto nos quadros? Então a resposta é pode isso sim. Onde isso está? Isso está no 5331 e no 5333, que é a parte de proteção contra sobrecarga e curto, onde dá os tipos de disjuntores que podem ser utilizados. Lá consta explicitamente o uso do disjuntor conforme norma NBR 5361. Acontece que alguns anos depois que a 5410 foi publicada, essa NBR 5361 foi cancelada. Só que ela foi substituída pela RTQ 243, que é uma portaria do Inmetro válida, que coloca válido o uso de disjuntores tipo americano, NEMA, preto, para correntes de até 60 amperes, ok? Então, portanto, vale isso. Até a revisão da norma, que se vai continuar ou não podendo, é outra história. No momento desse pode isso, conforme a 5410 em vigor, pode, porque ela cita 5361, então, que foi substituída pelo RTQ 243 do Inmetro. Então, pode isso sim, instalar o disjuntor preto. Claro, desde que atenda às regras da norma, né? Toda a parte de coordenação, sobrecarga, curto-circuito. Uma coisa que a gente observa aqui também nessa figura, a gente vê aqui, no detalhe aqui da figura, tem umas barrinhas de ferro, até caiu o plastiquinho aí que tinha nelas, interligando dois disjuntores unipolares, formando um bipolar. Se esse local onde está o quadro for de habitação, uma casa, um apartamento, um hotel, por exemplo, isso é proibido, porque conforme 954 da 5410,
e se esse quadro foi instalado depois de 2004, porque esse item é dessa época, ele diz que dispositivos unipolares montados lado a lado, apenas com suas alavancas de manobras acopladas, que é o que a gente observa nesse quadro, não são considerados dispositivos multipolares, e antes ela diz que todo circuito terminal deve ser protegido contra a sobrecorrente por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase, o que você não consegue com dois dispositivos. E aí ela diz uma nota: isso significa que o dispositivo de proteção deve ser multipolar quando o circuito for constituído de mais de uma fase. Então, nas instalações residenciais e análogas, não pode usar disjuntor unipolar unido por barrinha para formar um bipolar ou um tripolar. Tem que ser disjuntor bipolar, tripolar. Se não for residencial, pode usar as barrinhas, unindo unipolares. No caso residencial, não pode. O penúltimo item que eu queria mostrar nesse quadro para vocês, dá uma olhada aqui nos eletrodutos, chegando e saindo aqui, ó. Olha, a taxa de ocupação desses eletrodutos nem de perto está sendo respeitada. Isso está estabelecido em 621116, onde ela diz, né, que as dimensões internas do eletroduto devem permitir que condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. E para isso, ela dá uma taxa de ocupação de eletroduto que no caso de 3 ou mais condutores carregados é de 40%. Aqui, ó, eu diria, não vou dizer que é zero, mas nossa, não tem nada de reserva de espaço que permita colocar ou enfiar mais algum cabo aí. Então, não pode isso nesses eletrodutos. E para finalizar, em 6547 e tabela 59 da norma, como você está vendo aí, que também é válida a partir de 2004, esse quadro ele não tem espaço para circuito reserva, né? E que é função, né? Em número de circuitos, da quantidade de circuitos efetivamente disponíveis. Então, aqui precisaria ter um cantinho sobrando aqui, mas ele precisaria acomodar, no caso dessa norma aqui, no caso da quantidade de circuitos que nós temos aqui aparentemente, nós caímos aqui no 7 a 12, precisaria acomodar 3 circuitos nesse espaço aqui. O que, olha, enfim, está muito apertado e óbvio, ninguém deixou esse espaço aqui pensando em reserva. Então, assim, se aqui couber 3 circuitos de reserva, então ok. Se aqui não couber, e olha, eu duvido que caiba, então não pode isso. De qualquer maneira, didaticamente aqui fica a mensagem: é preciso deixar espaço de reserva para serem montados circuitos após a instalação. Ligado? Olha, ufa, esse quadro deu trabalho. A gente começou no pode isso anterior e terminamos nesse aqui. Mesmo assim foi bastante coisa. Então, olha, num quadrinho desse, quanta coisa, hein? Fica ligado no próximo Pode Isso, professor. Um abraço.